Começamos o jornal já acionando nossa equipe em Brasília, gente. O presidente Lula deve decidir nesta semana se aceita ou não o convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que ele integre o Conselho da Paz para a faixa de Gaza. Esse mesmo convite também foi feito ao presidente da Argentina, Javier Milei, que aceitou, disse que será uma honra participar. Vamos trazer todas as atualizações, começando com as repercussões do convite. Todo o nosso time de Brasília reunido aqui no nosso telão, abrindo a semana. Tem nosso repórter Marcos Santos e também os nossos analistas Vitória Abel e Ander Porcela, meus parceiros de todas as semanas no Radar, abrindo mais uma aqui juntos, hein, gente? Bem-vindos. Ótimo dia para vocês. Deixa eu começar com o Marcos, porque Lula tem na agenda, inclusive, uma reunião com o ministro de Relações Exteriores. Estava prevista com o Mauro Vieira para as 9 horas da manhã. O que sabemos até agora? Até porque, né, Marcos, é um tema complexo, não é uma decisão fácil. O que temos na mesa até este momento, hein? Bom dia para você. Olha, Roberta, não é uma decisão fácil. O presidente Lula deve decidir ainda nesta semana. Muito bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Radar. A expectativa é que o presidente decida nesta semana e, de acordo com interlocutores, pessoas próximas ao presidente Lula, ele tem levado tudo com muita cautela em relação a essa decisão, porque ele ainda não tem muito acesso a essas informações de como vai ser esse plano, como que vai ser esse projeto para a reconstrução da faixa de Gaza, da Palestina como um todo. A gente lembra que Israel e o Hamas estão em conflito já há mais de 2 anos, a boa parte da faixa de Gaza já foi destruída, mais de 60 mil pessoas morreram. Então, esse objetivo do projeto apresentado por Donald Trump é uma reconstrução. E para conversar sobre isso, o presidente Lula está reunido nesse momento com o Mauro Vieira. Aqui os dois estão reunidos no Palácio do Planalto, reunião que começou por volta de 9 horas da manhã. Eles ainda estão conversando. Tinha recebido uma informação que era para ser uma reunião rápida, mas pelo que fui informado até agora, os dois ainda estão conversando sobre diversos assuntos e principalmente sobre essa decisão do presidente Lula. Como você disse, é uma decisão difícil. Nós já sabemos o posicionamento do Brasil quando o conflito começou na faixa de Gaza. O presidente Lula repudiando todo o conflito que aconteceu já há mais de 2 anos. Então, é uma decisão difícil. O presidente tem levado com muita cautela. Temos uma expectativa aqui também que possivelmente tenha um quebra-queixo aqui no linguajar mais formal do jornalismo. Então, Mauro Vieira possa falar com a imprensa sobre o que eles estão decidindo nesse momento, mas por enquanto só uma expectativa. Mas essa decisão deve sair ainda nesta semana, de acordo com pessoas próximas ao presidente Lula. A gente lembra também que outros presidentes, outros países, nações também foram convidados a participar desse projeto de reconstrução de Gaza, como a Argentina. O presidente da Argentina, Javier Milei, já se manifestou nas redes sociais dizendo estar honrado com o convite, disse que os Estados Unidos podem contar com a Argentina, o presidente do Paraguai também, da Turquia, do Egito, do Canadá, o primeiro-ministro também já se manifestou, todos eles favoráveis a essa decisão. Outros países também serão convidados e agora a expectativa aqui em Brasília é esse posicionamento do presidente Lula. Por enquanto, levando com muita cautela, criteriosidade ali, porque ele vai avaliar esse projeto que vai ser apresentado pelo presidente Donald Trump. O convite, lembrando, foi enviado diretamente da embaixada em Washington para o presidente Lula. Então, depois que ele avaliar tudo isso, ele vai tomar a decisão se apoia ou não. Roberta. Certo, Marcos. Obrigada pelas suas informações. A gente, claro, segue acompanhando as repercussões sobre essa reunião. Você volta daqui a pouquinho para falar de outros assuntos. Nosso time de análise, de olho nessa movimentação. E Ander Porcela começa aqui com a gente, porque, até de acordo com a sua coluna que subiu agora há pouco no SBT News, pessoas próximas ao presidente Lula ainda dizem que é preciso, né, Ander, entender melhor a iniciativa desse conselho, ter mais informações de contexto e tudo mais. Como é que o Brasil deve se posicionar diante dessa questão, hein? Bem-vindo.
Roberta, bom dia para você, para a Vitória, para o Marcos, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Radar News. É uma decisão difícil para o presidente Lula tomar, de fato, e ele quer analisar mais elementos, ele quer entender um pouco mais o que é exatamente essa iniciativa do presidente americano Donald Trump. Porque em se tratando de Trump, Roberta, a gente sabe que tudo é muito imprevisível. Então, o presidente Lula recebeu com um pouco de surpresa, é claro, esse convite, porque o conflito ali na faixa de Gaza, a gente sabe que acontece há bastante tempo e não ficou muito claro por que agora os países da América do Sul vão ser convidados, foram convidados a participar desse plano do presidente americano. O convite que Trump fez a Javier Milei, por exemplo, pode ser explicado pela proximidade que o presidente americano tem, proximidade ideológica com o presidente da Argentina. Trump costuma levar muito em conta as relações pessoais com outros chefes de Estado. Em relação ao presidente Lula, ainda não está muito claro por que o presidente brasileiro foi chamado. É claro que a gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos meses, uma aproximação entre Trump e Lula depois daquele tarifaço, daquela tensão toda que houve entre o Brasil e os Estados Unidos, até com aquelas sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo. De um tempo para cá, Trump tem conversado com Lula, tem até mesmo elogiado Lula e isso, claro, facilita uma interlocução maior. O presidente Lula também é um líder importante, o Brasil é o maior país da América do Sul, né, em extensão territorial, tem uma importância geopolítica grande. O Brasil tem também uma tradição diplomática muito reconhecida internacionalmente. O presidente Lula defende a paz, né, com muita veemência nos fóruns internacionais. Então, é claro que o motivo do convite ao presidente Lula pode ser esse combo, esse mix entre o papel que o Brasil exerce na diplomacia e também a reaproximação que houve entre os dois países. Agora, o Palácio do Planalto, o Itamaraty, Roberta, ainda estão um pouco desconfiados disso, porque é claro que pode ser uma armadilha. O que os aliados de Lula querem descobrir é o que Trump planeja com esse Conselho de Paz, que não é uma iniciativa muito comum, até porque geralmente esses conflitos internacionais são mediados pela ONU, então Trump meio que está tentando fazer um fórum que não passaria pela ONU, um fórum alternativo de decisão, de discussão sobre a faixa de Gaza, o que pode causar algum atrito geopolítico. Então, o governo brasileiro ainda quer entender o que Trump planeja e se isso não pode causar algum atrito geopolítico, algum mal-estar com a ONU ou com algum outro país. E também o presidente Lula tem várias ressalvas à forma como o conflito em Gaza vem sendo tratado, já fez diversas críticas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, então para ele é muito delicado também por conta disso. E o Brasil também quer saber se vai ter algum poder decisório nesse fórum, nesse grupo de paz, ou se seria, né, se o presidente Lula aceitasse o convite, só uma figura decorativa. Tudo isso ainda está em jogo, todo mundo tentando entender o que o Trump quer exatamente, Roberto. Pois é, e é um terreno arriscado, né, Vitória Bel, que o governo está tendo que analisar o que está à mesa até agora, o que sabemos também dos bastidores desse convite e da repercussão. Bom dia para você, Vitória, boa semana. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, essa questão da ONU é um dos fatores centrais para a decisão do governo brasileiro se aceita ou não esse convite para pertencer ao Conselho de Gaza.